Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um dia da nossa maratona MKT Esportivo especial Copa do Mundo do Catar. Temas super atuais do nosso mercado, voltados para o Mundial desse ano e sempre com convidados especiais, como é o caso dessa dupla de hoje. Vamos abordar aí diversos pontos da competição que daqui a pouquinho começa, mas fazendo também paralelos, né, com outros eventos, com outras edições e colocar aqui pilares como gestão, ativação, fã, experiências e até mesmo pitadas históricas que acredito que de alguma maneira acabaram impactando na escolha do Catar como sede, ou pelo menos nesse modelo que a FIFA ativou até então. Então, para algo tão importante dentro dessa nossa semana, posso dizer que eu trouxe o Bebeto e o Romário, ou Ronaldo e Rivaldo do nosso mercado, aí tamanha excelência, entrosamento dessa dupla, que é o César Grafietti e o Rafael Plastina, que são dois dos 5 sócios da consultoria convocados. O espaço é de vocês. Bom, antes de tudo, Edu, muito obrigado pelo convite. César, um grande abraço aos seus ouvintes e espectadores e telespectadores, minha saudação especial e o agradecimento pela paciência de vocês. Olha, eu não sei se é Bebeto e Romário, eu talvez esteja aí mais para um zagueirão à moda antiga. Vou chutar a bola para o alto aqui e seja o que Deus quiser nesse papo maravilhoso que a gente vai ter. Legal, obrigado. Bom, primeiro, prazer em falar com vocês, com seus ouvintes, Edu. É sempre um prazer estar aí dividindo a tela contigo e com o Rafa, com quem a gente divide tela o tempo inteiro, conversa muito, discute muito sobre uma série de assuntos. A gente vai tentar aqui pegar essa bola que ele vai dar um bicão para o alto, pôr no chão e fazer o jogo rodar aqui. Pô, então, como vocês dividem tela, devem fazer reuniões, trocar bastante, eu queria que, não sei, um de vocês explicasse como é a consultoria convocados, né? Como vocês conseguiram reunir aí esses 5 pesos pesados do mercado, para até que nossos ouvintes, nossos espectadores tenham o norte. Obviamente, eles já os conhecem, mas seria legal vocês detalhassem um pouco do trabalho que vocês desenvolvem. Vai lá, Rafa, você que foi o responsável. Bom, não. O responsável aí foi o Rodolfo, né, o Roque e o Renê, que me convidaram, os 3 me convidaram para participar, e aí eu vi que esse time precisava de uma peça, segundo ele, atacante, centroavante ali, balizador ali na área, aí eu convidei o César para fazer parte também desse time. A nossa ideia, Edu, é muito simples, trazer, juntar executivos de mercado com experiência dentro do esporte, com experiência dentro do futebol e que tem experiência também de mercado, ou seja, trazer essa consistência para o mundo dos negócios. Nosso principal mote hoje é ajudar aos clubes, principalmente do futebol, a se organizarem melhor para receber investidores e abrir o melhor caminho possível, o caminho mais seguro possível para os investidores investirem no futebol. Então, essa é a ideia. Nós não somos outsiders, nós estamos no mercado há mais de 20 anos, isso é uma bandeira minha, tá? Nem todo mundo concorda, mas eu acho que toda pessoa de fora é bem-vinda, mas o mercado de esportes no Brasil já tem profissionais capazes de entregar em alto rendimento, em alta rotação. Isso é uma bandeira que eu defendo e não abro mão, estou pronto para debater com quem quiser sobre isso. E não sou só eu, tem vários já profissionais que são oriundos do início desse século, que são oriundos dos Jogos Pan-Americanos, que são oriundos da Copa do Mundo, da própria Olimpíada, dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Então a ideia é essa, ter pilares muito sólidos de transportar a verdade para o mercado e para os nossos clientes, não necessariamente recomendando um negócio a qualquer custo. Inclusive, nós já gongamos negócios, nós já dissemos a alguns investidores, né, particularmente um investidor internacional, esse negócio não recomendamos o investimento. Pode parecer que nós nos prejudicamos com isso, mas, na verdade, é o nosso maior mantra. Falar a verdade. E o nosso mote é: você está preparado para ouvir a verdade? E que muitas vezes ela é escondida no futebol, a troca de negócio a qualquer custo, né? De bater uma meta financeira, precisa vender a qualquer custo, né? Tem um orçamento ali para cumprir. Então, essa é uma crítica que eu chamo o mercado a pensar.
Um negócio mal feito hoje são 2 ou 3 bons negócios amanhã que não são feitos, porque todo mundo sai descontente desse negócio mal feito. Então é um passo atrás, não é um passo à frente. Perfeito. Bom, então os ouvintes e os espectadores já sabem da propriedade que vocês vão tratar esses assuntos, né? Temas tão importantes voltados para essa Copa. E aí eu justamente queria começar o nosso papo por um ponto bem interessante e que eu não havia me atentado, né? Até conversar com vocês em off, e talvez isso até possa guiar o nosso papo, que é a Copa do Catar, ela ser a última que a sede foi escolhida na gestão Blatter, né? Meados de 2014, se eu não me engano. A partir de 2026, Estados Unidos, México e Canadá, né? Então podemos considerar uma ruptura de modelo, né? Ainda que em 2002 nós tivemos 2 sedes, né? Mas caramba, 20 anos atrás, né? Muita coisa mudou. Se a gente for pensar, não tinha nem redes sociais, né? Então já imagine a diferença, né? De edições, vamos colocar assim. Então, como vocês estão vendo este Mundial, vamos dizer, do Blatter, agora dentro de uma gestão Infantino? Bom, eu acho que esse é um ponto bem interessante mesmo, Edu, porque vamos pegar, acho que, inclusive, essa Copa do Catar, ela encerra não só a era Blatter, digamos assim, mas a fase final desta era, ela é muito característica, né? Se eu for pegar a Alemanha 2006, as competições eram em países desenvolvidos ali, já com estruturas ou infraestruturas bem montadas, de maneira geral. E quando você entra em África do Sul, Brasil, Rússia e Catar, são teses de desenvolvimento, mas associadas muito a investimentos em infraestrutura, investimentos em estádios, né, em países não com pouca representatividade no mundo do futebol, não dá para falar isso do Brasil, mas com pouca representatividade do ponto de vista de estrutura. Ainda que para muitos desses países a Copa tenha levado infraestrutura, tenha melhorado a qualidade dos profissionais, o Rafa trouxe bem esse ponto, especialmente no Brasil. O Brasil já era um país com muitos estádios, com boa estrutura, com gente querendo trabalhar e com indústria do futebol muito forte, especialmente. Mas para os outros países, a Copa foi um momento único, quase único. Então, aqui a gente vê, de fato, o último bastião da estrutura Blatter e claramente a próxima Copa ela mostra essa ruptura à medida que você traz mais seleções, você vai para o modelo de 48 seleções, com 3 países, com uma unificação muito maior ali da região, e isso incentiva, ou já incentivado, seja lá por Japão e Coreia, mas por outras tentativas e iniciativas que a própria UEFA vem fazendo, né? Algumas euros, uma euro continental, euros de países divididos, enfim, numa tentativa, assim, de fato, de atrair mais gente, de dividir o público, de dividir e aumentar as receitas de uma série de outras instâncias, né? Turismo, transporte, hotel e tudo mais. Então, acho que a gente vai ver, sim, esta como uma última Copa, uma Copa sui generis, né, disputada numa região minúscula, onde todos os estados quase você consegue fazer ali a pé, numa região de uma cultura completamente diferente, e vai passar, a partir da próxima edição, para o mundo mais, eu vou chamar de moderno, no sentido de mais amplo, mais aberto, mais consumista. E aí eu acho que isso já muda a cara da Copa do Mundo entre este momento e o próximo momento. Se eu puder, Edu, pegar um gancho aqui, eu queria voltar alguns anos atrás para aproveitar o que o César falou e trazer os Jogos Olímpicos para essa mesa. Inclusive, já recomendo de cara aqui O Senhor dos Anéis, que é um livro muito interessante, que conta a história aqui entrelaçada, sem nenhum trocadilho, entre Jogos Olímpicos, FIFA e a evolução do esporte como um todo, mas esse retorno eu peço pelo seguinte: nós tivemos em 1972 um atentado à delegação de Israel, o que chocou o mundo, ainda choca até hoje, porque o esporte ele não comporta esse tipo de ação, né, criminosa, mas a partir dali nós tivemos uma série de, não diria tragédias desse porte, obviamente, mas do ponto de vista de negócio, a coisa não andava bem. Nós tivemos em 80, nós tivemos na Rússia o problema do boicote, nós tivemos em 84 de novo o boicote, nós tivemos em 88 Seul, que a coisa começou a mudar um pouco, mas o que aconteceu nesse período ali da década de 80? A parte financeira precisava evoluir e não havia dinheiro para isso. E aí caiu do céu
eu estou sendo muito simplista, tá, gente, por questões de tempo, mas caiu do céu uma transformação que o que se chama no mercado corporativo de tempestade perfeita, né? Uma cidade relevante dentro da Espanha, que é Barcelona, que precisava de uma reformulação, que precisava ganhar contexto regional na Europa e contexto global, uma cidade que tinha uma força no futebol, mas ainda irrelevante se comparada a Madrid, né, o seu principal rival, e aí tem questões históricas, mas essa tempestade perfeita trouxe o quê? Trouxe a capacidade dos marqueteiros da época de aproveitar a palavra legado, porque, de fato, Jogos Olímpicos em Barcelona trouxe uma transformação na cidade. Ela saiu de destino 294 do mundo para top 5, top 6, 15, 20 anos depois. Eu tive o prazer de morar lá, conversar com pessoas locais, os catalães, e entender a transformação que foi. E foi a força, tá? Muita gente foi tirada de suas casas à força, na calada da noite, para transformar o Porto Olímpico ali no final das Ramblas de Catalunha e transformar aquele lado esquerdo ali do litoral do Mediterrâneo para muito melhor, e até hoje é um dos locais mais visitados do planeta. E por que eu digo isso? Porque a partir daí, a palavra legado ela foi usada não só pelo COI na promoção dos Jogos Olímpicos, mas pela FIFA também, né? Muito bem lembrado pelo César, principalmente na África do Sul, no Brasil, na Rússia e no Catar. Na medida em que você transforma a cidade, na medida em que você constrói equipamentos e na medida em que você deixa isso para a cidade com turismo, com a transformação muito grande. Só que o mais curioso de tudo é que essa tempestade perfeita, de fato, não se repetiu. Só Londres veio fazer um trabalho similar, né, a Barcelona, pegando uma área da cidade que precisava ser revitalizada, construindo equipamentos de forma inteligente, depois desmontando alguns. Então, eu queria unir essa palavra legado, que agora ela se transforma também com o que vem pela frente. E aí, para fechar essa primeira parte, sem tirar a importância de Jogos Olímpicos e FIFA e Copa do Mundo, no sentido de darem o tom da transformação, da transmissão do jogo, não só na qualidade que se vê em casa, mas no que se experimenta dentro dos estádios. E aí, daqui a pouco, nós vamos falar dos patrocinadores e o papel nessa transformação que desce na pirâmide. Se você pegar as principais ligas americanas, a Fórmula 1, que vem se transformando drasticamente nos últimos 3 anos, o COI e a FIFA, esses caras estão ditando uma tendência para outras federações internacionais, como a de vôlei, por exemplo, que está trazendo para si a captação e a promoção e a distribuição dos seus sinais. Isso muda tudo, isso precisa ser visto, né? Até nesse rodízio que se faz, por exemplo, por que os Jogos Olímpicos é nas Américas, na Europa e na Ásia? Por que não na Ásia, na Ásia, na Ásia? Porque o grande patrocinador do olimpismo é os americanos. E o grande patrocinador da Copa do Mundo, em termos de dinheiro e de volume, é a Europa. Então, isso é equilibrado. Então, essa visão histórica é muito importante para a sua audiência e muito importante para um trabalho como um dos convocados, que a gente precisa trazer esse cenário histórico, trazer esse conhecimento para as nossas consultorias, para os nossos clientes, porque eles têm uma visão muito mais segura do investimento. Esse é o nosso propósito. Eu vou falar de legado daqui a pouco, mas eu vou pegar o gancho sobre investimentos que vocês falaram, e eu não sei se vocês teriam esse dado, mas não sei se a Copa do Catar ela tenha sido aí a que mais investiu para receber a Copa, eu não sei, porque eu abri a maratona com o Thiago De Rose, ele é gerente de ingressos, né, do comitê local, e ele falou que foi assim, tudo absolutamente construído para receber o torneio, né? O transporte com o metrô ali do lado dos estádios, 7 dos 8 estádios foram erguidos do zero. Então, para vocês, os investimentos são cada vez maiores por uma questão econômica ali, de matéria-prima, mão de obra mesmo, ou depende muito da sede de fato? Eu acho que tem muito a ver com a sede, né? Na minha visão, tem muito a ver com a sede. Se for lembrar da última Copa essas últimas Copas na Alemanha, a quantidade de estádios construídos foi mínima. Você reforma vários estádios, você já tem uma estrutura mais ou menos pronta, então o custo de operação é sempre mais baixo.
A própria Copa Americana agora, a próxima, ela também tende a ter um custo de infraestrutura, de desenvolvimento muito baixo, que você tem ali estádios modernos, transporte, hotelaria, tudo pronto. Aeroporto e tal. Então, tem muito a ver com o perfil do país que recebe a competição. Tá? É claro, custo para cá, custo para lá, aí você tem que inflacionar, desinflacionar, entender o momento, mas o grosso está muito mais relacionado à necessidade de investimentos. Né? Então, o Brasil, por exemplo, a gente vai lembrar em 2014, tem uma série de obras que foram prometidas, muitas entregues, outras ficaram pelo meio do caminho. Os estádios tiveram que ser, boa parte deles, se não construídos do zero, mas reformados. Então, você teve ali um país que já disputava, que já tinha uma infraestrutura teoricamente razoável, que ainda teve que fazer muito investimento. A Rússia teve que fazer estádios novos ou reformar estádios, a África do Sul, a mesma coisa, enfim, acho que tem muito a ver com o perfil. E aí eu vou entrar até no outro aspecto, né? A partir do momento que você busca soluções mais sustentáveis, gastos mais sustentáveis, é natural que haja uma tendência de que você migrar e voltar para estruturas e países que estejam mais prontos para receber essas competições, à medida que a história do legado ela começa a ser meio desconstruída. Né? Já que você não consegue ter legados efetivos como o de Barcelona, então significa que você fazer tantos investimentos, eles não trazem o retorno esperado. Logo, é melhor buscar alternativas prontas para que você gaste menos e foque, de fato, na competição, nas partidas, na estrutura de jogo, e menos nesse investimento que muitas vezes não traz o retorno para o país que se espera. Só colocando uma pimenta, Edu, esse é um debate complexo, porque ele não é intangível. Na medida em que as Copas passam por esses países, você tem elementos de fato, de uso desses equipamentos, de transformação desses países e das cidades-sedes dentro desses países. Então, quando se fala de legado, tem uma linha de pensamento que diz, olha, o legado por si só é a construção dos equipamentos, é a melhoria do transporte público, é a melhoria dos acessos. Mas a que custo? Quantos equipamentos nesses países que o César citou hoje são elefantes brancos, com pouco ou nenhum uso? Só um dado aqui, um equipamento de porte de Copa do Mundo, ele custa fechado em torno de R$300 mil por mês para manutenção, para se manter em pé, para se manter operável. Fechado. Quando ele abre para eventos, tem um custo extra que todo mundo sabe. Então, é importante a gente trazer para a mesa esses dois lados do legado. Qual é o legado que a gente quer? A operação, o turismo, esses equipamentos sendo usados, ou eles somente construídos? Porque tem os dois lados da moeda. Eu não estou dizendo que lado eu estou, acho que eu estou do lado de uso, estou do lado da transformação do turismo, da geração de receita, da transformação do esporte. Mas eu não posso deixar de falar que existe esse outro lado, que só aquele equipamento está ali, em algum momento ele vai ser usado. Mas talvez o que o César tenha tentado dizer é que isso vale muito mais para países mais desenvolvidos, que tenha menos outros problemas para resolver do que um país como o Brasil, como a África do Sul, por exemplo. Até porque, se a gente for lembrar, vou citar um exemplo do Brasil, né? Quando se imaginava que o estádio da Copa em São Paulo seria o Morumbi, criou-se uma linha de metrô, de trem, que levaria para o estádio. Aí você troca o estádio, o local, aquele metrô que tinha sido programado levou anos para ser concluído, então assim, nem deixou um legado esperado. Para o estádio do Corinthians, a estrutura não ficou exatamente a melhor possível, né, ainda que estivesse mais próximo do metrô. Enfim, você mudou toda a estrutura por conta de uma decisão que não foi tomada da maneira mais correta, digamos assim, ou pelo menos da maneira mais planejada possível. Então, quando a gente fala em legado, em investimento, por exemplo, é um investimento que poderia ter sido melhor canalizado o recurso. Então, acho que sim, quanto mais você estiver preparado ou previamente preparado, menos investimento você faz. Tem sempre o outro lado da moeda. Se você não vai para um país já melhor estruturado, a história de você ajudar no desenvolvimento de uma série de coisas acaba não acontecendo, porque esse país está pronto. Mas custo-benefício, risco-retorno, então tem que estar muito claro que, à medida que, de novo, que o mundo demanda investimentos mais sustentáveis, quanto menos gasto em situações que talvez não tragam um retorno esperado, é melhor, é mais eficiente para o planeta.
Então, pegando o carona que o César falou, uma próxima Copa com 48 seleções, né, não mais 32, né, sendo a última edição essa do Catar. Para vocês, aumentaria o risco de uma escolha de uma sede de um país que não tem tradição nenhuma, como é o caso do Catar, e aí pode abrir mais espaço para uma politicagem, acho que tanto do país que recebe, né, até o César citou essa questão do metrô, né, dessas construções, às vezes uma construção superfaturada, enfim, que no fim nem chega até o fim, ou é uma fórmula que agrada, partindo da premissa da FIFA, que é mais democrática, são mais países participando, enfim. Qual que é? Não sei, vejo que tem dois lados muito fortes aí. Eu vou dar minha opinião pessoal sobre a minha visão ampla do sistema hoje. E aí vou envolver a política e vou fazer aqui um elogio. Existe um fundo de legado que a FIFA deixa para as cidades, para os países sedes, né, para o desenvolvimento do futebol, para ser aplicado em projetos. Nem todos os países conseguem usar esse dinheiro, porque tem uma série de protocolos para isso, mas existe um dinheiro, e é um grande dinheiro, para o desenvolvimento do esporte. Eu não vejo com maus olhos aumentar para 48, de 32 para 48, se consideramos que Copa do Mundo começa nas eliminatórias, né? Isso é relevante até para o ponto de vista das marcas, que eu acho que é o último bloco que a gente vai falar. Então, eu não acredito, Edu, eu não cravaria que a gente voltaria para um sistema de política, de eleição, de um país que precisa se preparar completamente, se reinventar para uma Copa do Mundo. Isso já deu errado, tanto nos Jogos Olímpicos quanto na Copa do Mundo, uma série de investigações sobre fraude, compra de votos. Acho que até o sistema de eleição dos países e das cidades sedes precisa ser reinventado. Então, eu não acredito. Eu acho que vai haver uma composição para países que aproveitem melhor esse potencial investimento em meio ambiente, em ações sociais, em promoção do país e das cidades, contando a história desses países e dessas cidades para o mundo, colocando esses países melhor posicionados no mapa, como foi com Barcelona, que aproveita até hoje. Nós estamos falando, gente, de 30 anos, literalmente, 92 a 2022. Então, isso está vivo. Então, é olhar para trás e aproveitar o que foi feito de bom. Aí a palavra legado volta muito forte. Então, até pelo ponto de vista do dinheiro, hoje, tanto o COI quanto a FIFA não tem problemas financeiros, né? Eles têm a grande oportunidade de virar a chave. Como outras instituições mundo afora, federações internacionais, até no Brasil, se olha uma CBF, é uma entidade que tem dinheiro, e por não ter fim comercial, não visar lucro, ela tem que reinvestir esse dinheiro na promoção do futebol, na promoção dos esportes olímpicos. Então, eu cravaria que a gente não vai ter um país para ser construído do zero do ponto de vista de esporte daqui para frente. E é o que se apresenta, né, César, com Portugal, Espanha, né? Aí talvez Uruguai, Argentina e Paraguai precise de alguma coisa, mas já não seria tanto, né, não começar do zero como no Catar, por exemplo. Não, eu também acho, eu concordo contigo, Rafa. Acho que uma Copa de 48, acho que primeiro, a Copa de 48, do ponto de vista esportivo, ela talvez garanta que a gente não perca nenhum país de grande porte da competição, né? A tendência, pelo menos, tende a ser essa. E o que traz mais valor para a competição, né? Ele está com o coração doído, que a nossa Itália não vai para a nossa Itália não foi para a segunda Copa. Na anterior não foi nem Itália nem Holanda, né? Um dos times que eu gosto. Enfim, acho que a competição perde. Aí quando você leva 48, por mais que você amplie, né, a quantidade de seleções de menor relevância, ou menor histórico esportivo, ainda assim você garante que todas as grandes seleções, tudo o melhor para o esporte vai estar competindo. Então, acho que tem um aspecto positivo nisso. Ao mesmo tempo, ele traz uma necessidade, de fato, de uma infraestrutura mais robusta. Você vai ter mais jogos, você talvez tenha um tempo um pouco mais largo de competição, você precisa de mais estádios, vai ter muito mais gente participando. Então, isso leva a uma necessidade clara de ter estruturas prontas. Quando você olha México, Canadá, Estados Unidos, é natural isso. Quando você vai para aquela história de eu vou ter aqui França e Portugal,
a gente conhece bem aqui, está muito pronto, é pouco para fazer, e aí é tudo mais próximo, e tem infraestrutura. A tendência talvez seja essa, de você criar menos países sedes e mais regiões sedes, onde você consiga fazer o trânsito. E aí os americanos já nos ensinam desde de 94 que uma Copa ampla num país grande, ela faz com que você transite, que você tenha o uso de aviação, de mais hotéis, mais gastos, enfim, do ponto de vista comercial, isso é excelente. Então, a hora que você cria essas macro-regiões para as Copas do Mundo, elas dão um incentivo geral para mais gente, elas conseguem abarcar mais seleções e você melhora a qualidade do espetáculo, ao mesmo tempo que você entrega mais também para o seu patrocinador, né? Você entrega mais para a população, do ponto de vista de entretenimento. Não, legal você falar isso, César, porque aí já entrando nessa palavra que a gente usou bastante até aqui, que é legado, e é difícil, né, a gente dissociar legado de investimento, né, porque assim, eu não sinto, e até cito de novo o papo que eu tive com o Thiago, e também essa última Copa na era Blatter, que o Qatar ele não tenha essa preocupação com o legado, né? E de novo, a gente até o Thiago citou que a Copa está sendo realizada num país que a média de público da liga local é 1.500 pessoas por jogo nos estádios. Então imagine a grandiosidade dos estádios que foram construídos, né? E aí vem a minha dúvida, que eu quero aprofundar mais, que até o Rafa até citou um pouco, né? Temos aí na história da Copa um modelo de legado, né? Não sei se uma Alemanha, porque como você falou, ela já estava, né, mais bem preparada, enfim, não sei, alguma sede que evoluiu depois de receber uma Copa, que foi um divisor de águas, ou talvez não. Vamos lá, Edu. Um insight que eu puxei aí do que o César acabou de falar. Há um legado esportivo também quando você aumenta para 48 seleções, né? Algumas seleções que jamais teriam condição, seleções menores salvo uma tempestade perfeita de novo, de uma geração de ouro, de participar de uma Copa do Mundo, de ter essa experiência. Isso pode aumentar o nível também, isso é muito bom para o esporte. Então, voltando à sua pergunta, eu vou dividir em duas. Vou falar primeiro do Catar, que é um país pequeno, geograficamente e de população, apesar de super rico. Então, do ponto de vista de mercado, não há como o Catar pensar num legado, a não ser que ele transforme toda a região num grande polo esportivo, como tem feito os Emirados Árabes, com muito sucesso nos últimos 20 anos. É uma transformação de construção civil, eles estão transformando um deserto num oásis, literalmente, e num oásis esportivo também. Então, isso pode ser que no longo prazo, se esse for o plano, aconteça e a Copa do Mundo pode ser o estopim para isso. Tá? Voltando para a questão, e agora me fugiu a segunda pergunta, o que acontece muito. Não, era mais se tem algum modelo ideal de legado, pelo menos pensando em Copa. Vou passar a bola para o César já. É importante a gente dividir o seguinte: Jogos Olímpicos é uma cidade, Copa do Mundo é um país. Então é mais difícil você verificar, porque dentro desses países que a gente citou, que se esperava legado, eles são desequilibrados. Então, por exemplo, você construir um estádio que depois vai ser usado pelo Corinthians, é diferente você construir um estádio que depois vai ser usado pelo Cuiabá, com todo respeito ao Cuiabá, pela diferença econômica, pela diferença de tradição dos clubes. Mas talvez, aí de novo, tentando fazer o advogado do diabo aqui, andar de um lado e de outro, talvez seja importante para alguns desses países ter esses equipamentos mais distantes, em regiões menos desenvolvidas, para que ela se desenvolva. Só que aí vem o que o César falou, é preciso planejar com inteligência. Por exemplo, a Arena em Pernambuco é uma boa arena que tem se trabalhado com competência, mas ela é muito longe. Será que se ela fosse mais perto, né? Se ela fosse mais acessível do ponto de vista de distância, ela não seria melhor utilizada? É nesse sentido que eu acho que o César falou e ele pode desenvolver um pouco mais agora. Esse ponto é importante. Enquanto vocês falavam, e o Rafa falava, eu lembrei de uma situação, né? Para mim, a questão tem. Eu vou citar 3 legados aqui, do ponto de vista de exemplos. E o primeiro é Brasil.
Será que Ceará e Fortaleza, como clubes, teriam se desenvolvido tanto se não tivesse um Castelão novo, né, que permitisse os projetos todos, especialmente de relacionamento com o torcedor que eles fazem lá? Ainda que o estádio precise agora, continue precisando de reformas e melhorias, porque a manutenção é cara, como o Rafa mesmo falou, mas será que este não é um bom exemplo de legado? Você tem 2 clubes de uma cidade relativamente grande do Brasil, que existia um pouco, né, estavam em reconstrução antes da Copa, e com o estádio novo conseguiram, de alguma forma, deslanchar uma série de projetos. Talvez não tenha acontecido em outros lugares, mas ali, sem dúvida. Ou mesmo o próprio caso do Atlético Paranaense, que com o estádio finalizado, estádio supermoderno, conseguiu incrementar ali a sua posição do ponto de vista de clube competitivo. Então, talvez Cuiabá não tenha funcionado bem, talvez a Arena Pernambuco não tenha sido no melhor lugar. Num país continental como o Brasil, certamente alguns erros você vai encontrar. Mas a gente tem que olhar os outros e aí os acertos, e aqui, na minha visão, tem alguns acertos muito claros. Esse de Fortaleza, para mim, claramente é um acerto. Então, esse é um exemplo de bom legado. Mas eu queria falar em legado de outros 2 pontos de vista. Na Alemanha, por mais que não tenha havido um legado do ponto de vista de infraestrutura e tudo mais, houve todo um movimento do país e da população de se sentir parte novamente, né? A Alemanha vivia muito enclausurada de alguma forma, de reflexos da Segunda Guerra e tudo mais, e aquela Copa ela trouxe alegria para o povo, para a população se colocou como uma população receptiva ao estrangeiro, foi muito positiva do ponto de vista de um legado como nação, né? Ao mesmo tempo que a Copa dos Estados Unidos de 94 foi o pontapé inicial da MLS, do futebol e tudo mais, ainda que, de novo, o processo tenha sido talvez mais lento do que todo mundo esperava, mas hoje você tem uma MLS, você tem uma estrutura, você começou o legado esportivo naquela Copa. Então, quando a gente fala em legado, em investimento e tudo mais, a gente tem que olhar de uma maneira um pouco mais ampla, né? Além do cimento e do concreto, e olhar o quanto isso é capaz, quanto a Copa e uma Olimpíada, que são capazes de trazer outros tipos de incentivo para o país e para o esporte. Pô, eu estava pensando justamente nisso na Copa de 94, porque o Rafa citou os Jogos Olímpicos de Barcelona, que completa 30 anos, né? Daqui a pouco a Copa de 94 também completa 30 anos, e a gente vê essa crescente da MLS, que, pô, recentemente até fechou um acordo bilionário com a Apple, né, de transmissão. Então, você já vê como, né, em quase 30 anos depois, houve uma evolução não somente da modalidade, mas também da mentalidade do torcedor americano, né, de consumo, e essa expansão global da MLS mesmo, com outros atletas, né, Kaká, Beckham, Gerrard, né, enfim, também abriu o espaço para o futebol se tornar forte por lá. E aí eu não sei vocês, eu estou aprendendo aqui com vocês, se seria muita viagem da minha parte, porque o Rafa até citou de planejamento inteligente, e aí eu vou pegar um exemplo muito rápido, que é assim, que é a final da Libertadores, por exemplo, da escolha de Guayaquil, de todos os problemas que teve, né, de logística, de torcedor, que a ESPN até entrevistou, gastou 15 mil reais para ir lá, né, assistir um jogo e acabou não embarcando, enfim. Se passa muito por essa escolha inteligente, um planejamento mais inteligente, e não sei se é um legado de gestão ali bem de curto prazo, já que a Libertadores é anual, né? Se a Conmebol tem aprendido alguma coisa para não seguir cometendo esses erros. Mas, enfim, a gente está falando de ciclos de 4 anos, mas eu citei esse exemplo porque, não sei, é muito rápido, mas não vejo a Conmebol errando somente nessa edição, né? Vamos lá, eu começo, não só porque o César falou por último, mas a gente discorda um pouco, seguramente, nesse ponto. Eu vou dividir minha resposta aqui sem ficar em cima do muro, que nunca foi o meu papel num debate como esse. Eu entendo o que a Conmebol está fazendo. Ela está tentando transformar e alinhar a Libertadores com o que há de melhor acontecendo nos torneios continentais mundo afora. Seguindo o exemplo do que a gente falou, da pirâmide, do topo, né, para baixo. O problema é que a nossa região ela é muito limitada, ela é muito pobre. E transformar uma competição tão tradicional como a Libertadores demora, gente, porque demorou para ela ser tradicional. Né? E aí eu trago de novo, as pessoas que nos acompanham ouvem eu falar isso sempre, mas é fundamental. Construção de marca, seja ela qual for,
no esporte demanda tempo, demanda paciência. Então, a gente não pode misturar aqui acontecimentos táticos, ou seja, uma agência de viagem que teve problema em levar os seus passageiros, com um erro fatal de planejamento da entidade. Né? Eu efetivamente nem sei se o jogo único é a melhor solução, mas é o que a gente tem fora do país. Agora, nós temos dificuldade. Né? A Europa tem 20, 25 estádios, né, para escolher onde fazer a final da Champions League, e a população na Europa se move com facilidade, por carro, por trem, por avião. Né? Nós temos uma região mais do que continental. Só o Brasil é um continente, cabem 16 Espanhas dentro do Brasil. 16 Espanhas e meio. Isso tem que ser levado em conta. Quando eu falo planejamento inteligente, parece redundância. Todo planejamento deveria ser inteligente. Então, eu me furto a criticar a Conmebol nesse momento, justamente por isso, pela falta de tempo da gente avaliar. Mas, seguramente, internamente, eles estão revendo isso, estão revendo onde fazer esses jogos únicos, para que, efetivamente, primeiro, a gente tenha um estádio cheio, né? Para que as pessoas cheguem e desfrutem, né? Como os espanhóis dizem, desfrutem daquele momento, tenham uma experiência bacana, para que as marcas possam ativar com pessoas receptivas a uma mensagem de comunicação, uma mensagem de marketing. Caso contrário, é o caso. Mas, de novo, eu separo e eu daria um pouco mais de tempo para essa tentativa de transformação. Eu não discordo não, Rafa. Eu também acho que a Conmebol está tentando. São alternativas para melhorar a qualidade do produto, a visibilidade do produto e tudo mais. Mas mesmo tentativas, elas precisam talvez ser um pouco menos arrojadas, né? O fato de você não ser pioneiro te ajuda te coloca em atraso, mas também reduz uma série de gastos. Você entra, as coisas já aconteceram, os erros já passaram. Então, por exemplo, a gente fala de Libertadores, mas afinal, as finais sul-americanas recentes, né, se a gente lembrar Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, São Paulo e Del Valle, também não tiveram o mesmo sucesso de público, e a tendência é que elas não aconteçam. Então, talvez, até pela questão política, né, a Conmebol também tem que agradar e ouvir o Equador, a Colômbia, a Venezuela, enfim, não tem jeito, você tem muito mais dificuldades por conta disso. Mas talvez repensar este modelo, talvez para atender os mercados mais importantes, né? O mercado europeu, por exemplo, que para ver essa partida, 2 partidas aos sábados, final aqui, final ali, ou limitar os países onde você vai ter as disputas, a países onde tem mais acesso, paciência. Algum acerto tem que ser feito, algum ajuste tem que ser feito. A ideia per se não é ruim. Agora, a execução tem sido ruim, até pelas escolhas dos lugares. Só não foi. E à medida que você tem sempre mais brasileiros e argentinos disputando a final, quanto mais distantes desses países, maior a dificuldade que você vai ter de organizar a logística e a infraestrutura. Então, de alguma forma, tem que ser repensado, mas a ideia em si não é ruim, a ideia é interessante, inteligente. Agora, a execução realmente está sendo pouco cuidadosa, eu diria. Edu, o último ponto importante aqui, que a gente tem falado muito do ponto de vista técnico das entidades, dos clubes, né, da competição, mas tem uma coisa importante que a gente vem detectando nas nossas pesquisas anuais na Sport Track, que é uma das empresas do grupo, que é a evolução do interesse por 3 competições específicas, 4 na verdade: Champions League, Libertadores, Copa do Brasil e Sul-Americana. Se você olhar para essas competições, 4 competições, o que elas têm em comum é a melhoria constante da sua entrega, é a melhoria constante da sua atratividade para o clube, ou seja, para a premiação. Libertadores, Sul-Americana, é claro que a Conmebol está trabalhando e tem acertado nesse caminho, apesar dos erros que porventura aconteçam aí ao longo dos anos. Copa do Brasil, uma evolução enorme do ponto de vista de premiação, atraindo os principais clubes para dedicarem tempo e treinamento para ela. E por que eu falo isso? Porque o consumidor percebe. O consumidor percebe um estádio cheio, o consumidor percebe uma transmissão melhor, o consumidor percebe um gramado bem aparado, bonito e preparado para aquele jogo. Então, esse é um ponto de atenção muito relevante para esse planejamento inteligente que a gente vem procurando. Um estádio vazio, um estádio feio, um gramado não tão bom, isso
distancia o consumidor da televisão, obviamente, né? No estádio nem tanto, mas se afasta do estádio também, afasta na televisão, porque pesquisas outras, não só as nossas, já mostram essa tendência. E os parceiros de mídia, né, sabem disso. Não, e foi engraçado porque nessa final da Libertadores, a minha mãe, né, que já é uma senhora, ela tocou nesse ponto. Quando fez uma imagem de cima, ela falou, nossa, mas não é uma final, por que o estádio está vazio, né? Então, assim, ela que não é tão ligada em futebol, ela já tem uma idade, imagine nós, né, mais jovens, que temos essa visão muito mais estratégica de produto, essa percepção de um estádio vazio, fala, opa, tem algum erro aí, qual seria o erro, né? É um produto que não é atrativo, é uma dificuldade de logística, são os finalistas, enfim, que nunca é o caso, né? Porque sempre são equipes populares, né, e tal. Então, essa percepção é muito legal de analisar. O Rafa também falou sobre construção de marca, e aí a gente entra nessa segunda parte do nosso papo, que é mais voltado para marcas, patrocinadores, experiências, porque, né, são 4 anos aí que a gente espera ansiosamente, e as empresas, né, enfim, aquelas que também podem investir ou aproveitar de uma maneira, né, sempre dentro de uma legalidade, elas também esperam. Minha visão é que essa Copa do Catar, ela tem sido marcada muito mais pelo uso de influenciadores do que propriamente de jogadores. Acho que o Vini Júnior é uma exceção, né, ele tem concentrado mais as marcas, mas acho que olhando para as opções que existem ainda é pouco, né? Se a gente for no passado, aí de novo viajando no tempo, lembra o Ronaldinho Gaúcho, aquele boom da imagem dele, né, que acabou ficando desgastada, mas assim, eu tenho visto as ativações um pouco mais tímidas, e aí eu quero perguntar para vocês, você acha que pode ser por uma questão de ser no Qatar, tem essa questão de polêmicas, alguns escândalos envolvendo a imagem do país, ou as marcas as marcas estão com o pé atrás, ou é muito de orçamento, é uma questão estratégica? Como vocês têm visto isso? César, você começa. Assim, eu acho que aqui, de fato, a gente vai ter uma soma de fatores, tá? Não tem um fator único, não. O fato da Copa ser no Catar, talvez tenha algum impacto de marca, tá? Talvez tenha algum impacto de algumas marcas não quererem tanta exposição, algumas, enfim. Mas eu não sei se isso é tanto, especialmente olhando no Brasil, talvez na Europa um pouco mais. Teve lá uma polêmica, acho que da seleção da Dinamarca, que vai usar uma camiseta sem símbolos, tal, ou com símbolos meio escondidos. Enfim, no fim das contas, todo mundo vai lá disputar a competição. Então, talvez tenha alguma série de alguma coisa, mas eu acho eu vejo como menos relevante neste momento, né? Afinal, como diz o Galvão, Copa do Mundo é Copa do Mundo. Então, mas assim, vamos lembrar, a Copa é em novembro, é diferente, de novembro e dezembro. Então, isso também, do ponto de vista de atratividade, talvez mude um pouco, porque você já está chegando perto de Natal e tudo mais. Aí até alguém brincou outro dia, pô, esse ano tem eleição, Copa do Mundo, Natal, Carnaval, acabou, né? Tem 6 meses de paralisação. Então, isso também talvez tenha alguma coisa. Tem um pouco também da mudança de estratégia dos próprios patrocinadores, que estão deixando eventualmente de patrocinar competições e entrando mais em divulgações mais amplas, né, dos seus próprios canais, das suas próprias marcas diretamente, não vinculadas a competições. Então, acho que tem uma mudança aqui grande de cenário. Tá? Eu coloco isso muito mais como uma condição de oportunidade até para novos patrocinadores entrarem e começarem a testar mercados como a Copa do Mundo, como as Olimpíadas, e uma mudança de perfil. Quando você fala que tem menos atletas e mais influenciadores, é até uma mudança de processos de divulgação de outras marcas em outros meios, né? Mais influenciadores divulgando marcas de moda, divulgando marcas de alimentos, enfim. Então, acho que aqui a gente está experimentando no futebol e na Copa do Mundo uma mudança de cenário de uma maneira um pouco mais ampla do que só a questão do Qatar. Realmente, eu acho que é uma soma de muitos fatores. Esse é o... Eu concordo, aí eu concordo 100% com o César, mas é tudo isso misturado e mais algumas pitadas aí. Talvez esse seja o tema que eu seja mais sonhador, porque é onde talvez esteja concentrado o maior conhecimento produzido nesses 22 anos de mercado, não só pelas minhas experiências, mas pelas pesquisas da Sport Track e pesquisas e dados de inteligência de outros fornecedores que eu
tive acesso ao longo desse período. Mas primeira coisa, que tentaram mudar, e acho que isso já esfriou, graças a Deus. Um dos maiores promotores da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos é ser de 4 em 4 anos, que é a expectativa que gera, né, em cada um. Então, eu acho que Copa do Mundo é Copa do Mundo, Jogos Olímpicos é Jogos Olímpicos, é verdade. Tá? Segundo, essa transformação digital, ela trouxe mais complexidade para as marcas, mas trouxe mais assertividade no monitoramento. Então, alguns executivos preferem aquela assertividade do engajamento do que apostar na construção de marca de forma contínua ao longo dos 4 anos, que é o que eu aposto. Mas por que eu aposto? Porque isso está traqueado. As pesquisas mostram que investir no esporte traz lembrança. Investir no esporte traz atributo para a marca. Investir no esporte traz desejo, e investir no esporte traz consumo. Vou dar só um exemplo. Nos nossos rankings, Budweiser vai muito mal no futebol do ponto de vista geral, mas vai melhor quando o tema é Copa do Mundo, e ela é patrocinadora da Copa do Mundo. Vai melhor ainda quando o tema é basquete, e dentro da comunidade do basquete, porque no Brasil ela patrocina o basquete, não só a NBA, mas é parceira do NBB. Corona vai muito bem na comunidade do surf, e não vai tão bem no geral. Então é o menor patrocinado empurrando o volume maior, tanto de lembrança quanto de consumo. Então, esses são 2 ou 3 cases que eu me lembro aqui rápido, mas tem mais 100 que a gente já construiu. Brahma com futebol, separado por clubes patrocinados, o ponteiro mexe. Então, esse é o meu lado mais sonhador. Por outro lado, eu entendo, Edu e César, a dificuldade das marcas hoje, principalmente numa Copa do Mundo no final do ano, como o César falou, porque tem o ano fiscal, tem o budget, tem Black Friday, tem Natal. Então, essas empresas elas não se movem com muita facilidade. É preciso entender como elas operam, entender as agências, os timings. Né? Um país como o Brasil, que ainda é muito dependente da TV aberta, é muito natural que algumas marcas prefiram realmente hoje apostar na TV e no digital, e não construir uma promoção mais próxima, mais raiz, esporte, marca. Né? E aí entra, por fim, talvez, a questão da hospitalidade, que pode ser que seja um pouco prejudicada no Catar, por ser mais longe, por ser mais desconhecido, por ser mais quente, mas as marcas têm apostado muito, muito nisso. Então, se você vê os patrocinadores, principalmente os regionais, se você olha o perfil dessas marcas, são marcas que vão apostar muito em levar pessoas. E ao levar pessoas, elas levam também influenciadores, elas levam atletas para que eles participem desses períodos, que geralmente são de 1 semana, 15 dias, para que esses executivos tenham uma experiência mais rica. Então, eu acredito que as marcas poderiam, só para fechar, desculpe ter me alongado, apostar mais tempo na promoção de suas relações com a FIFA ou com a Copa do Mundo, que são diferentes, né? Tem os parceiros FIFA, tem os parceiros Copa do Mundo e tem os parceiros regionais, para que isso se estenda, né, pelos 4 anos, para que eles tenham mais proveito. E eu tenho vontade de ver mais criatividade em promoções, como a Pepsi, como a Lay's faz com a Champions League, né? Promoção, porque isso é metrificável. Você mede o resultado disso. Quem compra mais o produto, quem cadastra ali. Então, isso é dados na veia. Então, eu espero, é meu sonho de consumo, ver as marcas não necessariamente investindo mais, mas investindo de forma diferente mais estendida na relação com um evento como Copa do Mundo ou Jogos Olímpicos. Bom, pegando o que cada um falou, pensando aí, né, na questão da ativação, né, é sempre o ano de Copa, né, neste caso foram 12 meses, né, normalmente são 6 meses, que eles acabam concentrando as ações, né, e aí o Rafa até falou dessa construção, de fazer algo de longo prazo, né, imagino que a empresa fala, pô, por que eu vou falar de Copa se é daqui a 3 anos, né, enfim, mas especificamente de Catar, será que uma Olimpíada num ano anterior não atrapalhou, entre aspas, essa conversa mais de longo prazo? Porque, assim, num ano você está falando de Olimpíada, no outro você já vai ter que falar de Copa do Mundo, grana,
ou independente disso, devia ter feito um trabalho de construção maior para esse ano de 2022, e aí, como vocês citaram, eleição, teve Copa, Black Friday, Natal, Ano Novo, pô. Talvez tivesse que ter sido feito um trabalho um pouco diferente, né? Mas eu acho que é mais da nossa capacidade de compreensão dessas mudanças todas que estão acontecendo do que tentar pontuar ali um único tema. Mas, de fato, de novo, tivemos uma pandemia no meio do caminho que mudou uma série de eventos, né? A gente fala o Edu falou de Olimpíada, foi do ano passado, mas você teve a Euro ano passado, que é uma prévia de Copa do Mundo, que deveria ter sido 2 anos antes. Então, assim, você já começa... E aí tem um outro aspecto, especialmente relacionado a futebol e seleções, que é a quantidade de disputas que você tem ao longo de um período entre Copas. Antigamente você tinha uma redução dessa quantidade, tinha um amistoso aqui, um amistoso ali. Hoje, talvez as marcas, elas, dado a questão da quantidade de exposição de seleções ao longo do tempo, muita data FIFA, Nations League na Europa, depois você teve a Euro, Copa América aqui, Copa América de novo. Então, isso tudo também ajuda a saturar ali um pouco da visibilidade. A hora que o Rafa fala que, ainda bem que a Copa é de cada 4 anos, dá para você construir a relação de marca e dá para você esperar a próxima Copa do Mundo, quando você enxerta uma série de exposições e seleções neste período, você começa a tirar um pouco da atratividade. Aí o patrocinador também olha e fala, onde eu prefiro colocar? Onde é mais barato, tem uma visibilidade aqui, ou é mais caro, mas eu tenho uma visibilidade maior. Então aí começa a entrar na estratégia de exposição de cada marca, que o próprio ecossistema do futebol começa a gerar esse split. Então, acho que tem muitas coisas acontecendo e talvez fosse um momento, inclusive, bom, agora a gente vai ter uma Copa daqui 3 anos e meio, né? De novo, a gente vai encurtar o período de Copa e como é que a gente vai trabalhar esse período mais curto, com tantas atividades e exposições no meio do caminho. Então, falta aqui um pouco de reorganização do ecossistema de jogos de seleções para a gente poder, talvez, passar a valorizar de novo com mais ênfase a Copa do Mundo. Eu acho que aí tem um gancho, Edu. Eu acho que o César trouxe um equilíbrio aí para essa avaliação, e não foi a intenção, né, nossa de ser duro com as marcas, ao contrário, eu acho que tem uma oportunidade aí para eles estenderem essa relação de forma criativa, de forma promocional, de construir essa relação mais intrínseca com o futebol. Lógico que esse ciclo, tanto dos Jogos Olímpicos, essas Olimpíadas, né, que é o período até os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo, foi prejudicada pela pandemia, por tudo que o César falou. Só que eu acho que agora nós temos a grande oportunidade, porque olha onde vai ser a próxima Copa e olha onde vão ser os próximos Jogos Olímpicos. Então, é o cenário para essa transformação que eu acho que coroa, né, tudo que a gente falou até aqui. Então, Estados Unidos, México e Canadá e França, coração da Europa. Então, é um momento para a gente aproveitar tudo que a gente falou aqui como uma oportunidade de tentar repetir isso o máximo possível, porque o maior beneficiado no final é o consumidor, que vai ter mais promoção, vai ter mais conteúdo sendo produzido. O César falou numa das passagens que as marcas também hoje são produtoras de conteúdo. A Budweiser é um grande exemplo, é uma detentora de direito, né, de um jogo da NBA, salvo engano, semanal, não sei a frequência direito, mas ela é detentora. É uma transformação relevante que pode permear aí esses 4 anos. Então, fica aí a oportunidade no sentido de elogio e não de crítica destrutiva. Sem dúvida. Para fechar o nosso papo, aquele tema polêmico, né, desde que o Catar foi escolhido como sede, que aí a gente já pode fazer um paralelo sobre a experiência do fã. E pelo menos o meu lado marqueteiro já vai estar bem de olho nisso, vocês que mensuram, né, dados, retorno também. O Rafa falou sobre a Bud ser ligada bastante ao basquete, mas temos algo inédito, que é uma Copa num país muçulmano, que logo de cara os torcedores já começaram a perguntar sobre o quê? Sobre a bebida alcoólica, né? Que até a gente
fazendo esse paralelo aí de ativação, de entrega, o Rafa acabou também citando a Bud, que é uma das principais patrocinadoras da FIFA, né? Então, como é que como é que ficará essa experiência de quem está no Catar, muito além das partidas, claro, que são um show à parte, mas nos estádios, durante os jogos, não vai poder beber. A gente já tem as fanfests, né, aquela bagunça boa aí, né, de todas as edições, dentro de um país que impõe por barreiras culturais, religiosas, enfim. Como vocês estão vendo essa questão da experiência com uma barreira em relação a um dos principais patrocinadores, né, que pelo menos na última Copa tinha o Man of the Match, que era um troféu, né? Você via ali o Cristiano Ronaldo, que sempre, né, ele abomina a Coca, né, da coletiva, segurando o troféu de uma marca de cerveja. Mas como é que vocês estão vendo essa questão? A minha sensação, até ouvindo um pouquinho outro dia, numa discussão com alguns amigos, talvez seja a Copa do Mundo onde você vai ter mais fãs de futebol e menos turistas. Né? Porque, assim, quem vai sabendo de todas as restrições estão dadas, né? Quando você escolhe o Catar, você não espera que o Catar mude a sua forma de ser ali por 30 dias só para receber turistas e depois consiga voltar à normalidade. Quando você escolhe o Catar, o pacote é completo. Então, você vai acabar talvez levando muito mais fãs de futebol, pessoas que queiram assistir mais partidas, que queiram circular pelos estádios, muito mais e muito menos a turma da festa, da bagunça, sempre, vou ver um jogo, mas eu vou fazer a farra aqui na FanFest e tal. Então, acho que a gente tem aqui uma oportunidade de fazer uma medição até diferente, de um público diferente. Pelo que, até conversando com o Thiago outro dia, ele comentou, falou, a venda de ingressos está muito parecida com a de outras Copas. Significa que o torcedor, o fã do futebol está indo. Mas eu não sei como é a questão, até da logística de hotel, de receber mais gente do que a quantidade de ingressos permite e tudo mais, faz com que você diminua, de fato, esse relacionamento com o turista. Então, a gente vai ver uma Copa do Mundo com uma característica diferente, até as medições que o Rafa consegue fazer, eventualmente, de reconhecimento do torcedor, reconhecimento de marca e tudo mais, de um perfil de público que tende a ser, de fato, diferente. E aí, sempre tem a cerveja sem álcool aqui ou ali que vai tentar resolver. Como dizia o Tele Santana, se toma uma cerveja sem álcool, dá uma rodadinha, fica um pouco tonto e segue o jogo. Mas olha só, a fanfarronice apareceu no minuto 57, já nos acréscimos. Eu concordo, mas muito pouco com o que ele falou agora, sabe? Mas muito pouco. Não há possibilidade de uma Copa do Mundo ser feliz sem cerveja, tanto na vitória quanto na derrota. É uma pena essa restrição. O fã que vai lá vai perder, bastante alegria, bastante choro, bastante celebração. É isso, gente. É uma pena o Catar, por suas questões religiosas, não ter aberto mão por um período disso. O próprio César, que é um fã, ele fala por ele, mas ali na metade, né? Que é um grande fã de futebol, mas adora o vinho, adora a cervejinha dele, né? E seria muito melhor estar na Copa do Mundo tomando alguma coisa. Então eu concordo. Não, eu concordo contigo. Assim, acho que para o evento é muito ruim, porque o evento também leva parte do processo do evento é levar um monte de turistas que vai assistir talvez uma partida ou nenhuma, mas vai aproveitar o ambiente e tudo mais. Isso é muito bacana. Para o evento é muito ruim. Agora, dado a restrição de partida, né, de origem, que era você fazer num país muçulmano uma Copa do Mundo, é óbvio que você não teria cerveja, não teria abertura. Então, para o evento é muito ruim. Mas talvez para o evento vai levar mais o torcedor, mais o fã e menos o turista. Enfim, é uma perda, mas... perfeito. Eu estou indo pelo lado lúdico, porque, gente, não podemos ser chatos, né? É esporte, é celebração, é emoção, é paixão e tudo. Olha, inclusive tem uma linha de celebração, de patrocínios de cerveja, como o Edu falou, que vão na linha da premiação, na linha da celebração. Tem eventos de ciclismo, de corrida, que o cara recebe uma cerveja de 300 litros para tomar depois. E é gostoso tomar até um McDonald's, por exemplo, depois de uma vitória, de uma competição. Gente, é isso. Vamos ser mais leve. Não que o César não tenha sido, tá? Eu estou falando em linhas gerais. Né? É esporte, é celebração, é congruência de povos. Uma pena. Só isso que eu tenho a dizer, Edu.
É mais porque a gente pensa como a contrapartida, né? Acho que poucas delas entram em campo de fato, né? Uma Emirates, uma Bud, se fosse é placa, é backdrop, não. Mas ela entra em campo, né? É um troféu, é um atleta, enfim. E também nas fanfests, ela que forneceria, ou fornece, né? Acho que vai ter uma liberação só mais tímida. Mas eu penso mais nesse sentido, o peso da contrapartida e também o peso comercial que a Bud tem no portfólio da FIFA, ter essa barreira, que a gente já sabe que nas próximas... de novo, né? Foi a gente volta lá no comecinho, foi a última da era Blatter, então agora o Infantino já escolheu os Estados Unidos, México, meu Deus do céu, né? Pode falar, Rafa. Uma última pergunta. Duas coisinhas rápidas. Primeiro, a gente não está desrespeitando a religião de ninguém, nós estamos só lamentando. Segundo, será que... Claro que os copos colecionáveis vão estar lá, mas será que eles vão vender tanto com cerveja sem álcool ou venderiam com cerveja com álcool? Fica a pergunta. Não, a gente analisou justamente sob o ponto de vista de produto e de entrega e experiência, né? Que a gente sabe que como as cervejas, elas fazem a diferença em termos de investimento e de presença de marca, não somente na Copa, mas também em todas as grandes competições. Rafa, César, muito obrigado pela participação de vocês. E olha, 1 hora que passou voando, que eu anotei de coisa aqui também, não foi brincadeira. Muito obrigado por abrilhantarem, engrandecerem a nossa semana. Como eu disse, vocês são feras demais, eu sou fã de vocês, então já deixo o espaço para o último recado, desde já agradecendo. Eu sou praticamente a audiência, né? Porque eu fiquei assistindo aqui vocês e, nossa, o papo passou rápido e a gente vê 1 hora, mas passou voando. Então, obrigado mais uma vez, o espaço é de vocês. Eu que agradeço, Edu, obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar contigo, com as pessoas que te acompanham aqui no MKT Esportivo. Prazer sempre falar com o Rafa, discutir, debater com ele. Você viu que a gente até mais concordou do que discordou hoje. E é isso, acho que assim, tem que aproveitar. A Copa do Mundo a cada 4 anos, acho que chegou a época de a gente se divertir com o futebol, torcer pela seleção e vamos que futebol é isso, é uma grande diversão, uma grande paixão para todo mundo e é hora de se divertir com a seleção brasileira. Valeu, grande abraço. Bom, Edu, muito obrigado mais uma vez. Primeiro pela confiança, né, de nos chamar sempre. César, é um prazer enorme estar com você de novo e espero que isso continue bastante. E a sua audiência, espero que gostem, espero que acompanhem e aí nos brinde com o carinho que a gente tenta nutrir aí ao longo da indústria. Muito obrigado. Tamo junto, tenho certeza que todos que nos assistiram ou nos ouviram gostaram demais, que foi uma aula, a gente percorreu aí bastante ao longo dos anos para culminar nessa Copa do Catar, que já é semana que vem. Muito obrigado, você que ficou até o fim. Até a próxima. Tchau.